Fala pessoal, bem-vindo a mais um GeoCast, um bate-papo sobre geociências com o intuito de popularizar conhecimento técnico. Eu me chamo Davidson Paiva, sou geólogo e diretor da Foco Geosoluções, empresa que atua há mais de 10 anos no mercado nos ramos de topografia, geologia e meio ambiente. E nesse segundo episódio a gente vai tratar sobre um tema caminhos da geologia. Quais os percursos profissionais que um geólogo pode seguir? E mais uma vez a gente trouxe um time de peso aqui. E de antemão já agradeço a disponibilidade e o tempo dos caras aqui, dos caras que eu super admiro. Vinícius foi meu contemporâneo na UFRN, a gente estudou junto e sempre admirei ele pela dedicação, disciplina. Vinícius atua hoje na Petrobras há mais de 12 anos no ramo do petróleo, então a gente vai ter um pouquinho de experiência aí do petróleo. E do Gilberto, que é um cara da mineração aí há mais de 20 anos na mineração, amplamente experiência em empresas grandes como Vale, MMX, foi professor da UFRN, então também tem essa experiência de docência e hoje atua no projeto de lítio. Vamos lá, Vinícius, começar aqui, dar o start. Eu espero que esse seja um bate-papo bem interativo e que traga enriquecimento principalmente para quem está na graduação, para quem está acabando de se formar e está meio perdido ainda de que caminho seguir, que esse bate-papo seja um pouco esclarecedor dos caminhos. Aqui, vamos mostrar um pouquinho ainda, que ainda tem bem mais, mas um pouquinho dos caminhos que um geólogo pode seguir aí ao longo da sua trajetória. Vinícius, conta um pouquinho aí da sua trajetória junto à Petrobras, desde a geologia até hoje, onde você se encontra. Então, primeiramente agradecer aí, Deison, pelo convite. Ficou honrado até dividir a mesa com o Gilberto. Aí a gente foi contemporâneo, né, Deison? Mas Gilberto foi um professor nosso também, né? E acho que ele também teve uma contribuição aí de onde a gente chegou hoje. Então, obrigado aí pelo convite. É uma honra e também parabenizar pelo projeto. Acho bem interessante essa ideia de que divulgar mais as geociências para o pessoal. Acho bem interessante. Não ficar só focado, né, naquele público ali de universidade, focar uma maneira geral para falar com todos os públicos, né? Acho bem interessante aí, parabéns. Então, minha carreira, né, minha trajetória como geologia, eu comecei a universidade ali agora não vou saber quando eu comecei, foi em 2007, né? 2007, aí terminei em 2011 lá na FRN Geologia. Assim que eu terminei, fui diretamente para a Petrobras, passei num concurso aí, tive essa oportunidade. E aí, quando eu entrei na Petrobras, já estava no começo do pré-sal. O pré-sal foi descoberto em 2007. E aí eu peguei meio que o boom do pré-sal, então a ideia da minha turma de formação foi pegar uma turma que fosse especializada em rochas do pré-sal. Então, com base em a gente fez um curso de formação ali mais amplo em geologia do pré-sal. E aí, em 2015, teve a oportunidade de fazer um mestrado com liberação parcial pela empresa. Então, conciliei a parte do trabalho em si com a parte da formação acadêmica do mestrado. No meio do caminho do mestrado, fui convidado para fazer um doutorado e acabou que eu fiz a migração, não me formei como mestre, acabei migrando e virando diretamente um doutor. Aí eu formei em 2019 um doutorado lá na FRJ. Então foi bem interessante, como eu já tinha alguma experiência prática ali na área, tudo acho que ajudou todo esse processo, mas foi interessante aliar, digamos assim, o trabalho numa empresa e a formação acadêmica ali que você vê que se complementa. E aí acho que basicamente é isso, e aí desde então estou aí na Petrobras então há 12 anos, vai fazer acho que 13 já em julho agora, então é bem legal, é uma empresa muito grande que eu tenho muito orgulho aí de trabalhar lá. Hoje você atua, Vinícius, na parte de pesquisa, né? No SEMPES, né? Eu fui diretamente devido a essa formação aí em relação à soja do pré-sal, acabou que minha turma foi direto para o Centro de Pesquisa da Petrobras, fica lá no Rio de Janeiro, então é um centro de pesquisa de excelência, que é bem completo, diz que é acho que é o maior da América Latina e acho que é referência a nível mundial assim, em relação a equipamentos. E é bem interessante trabalhar lá, que a gente está na ponta de parte de pesquisa, então quando a gente está ali no dia a dia tudo, e tem às vezes uma análise complementar ali que a gente quer fazer, a gente tem toda a estrutura ali para fazer, quando tem equipamento novo surgindo, a gente vai atrás, consegue ali comprar, adquirir, então é bem interessante ali ajudar e ver que a Petrobras, como indústria de petróleo, ainda é questão de produção, elas preocupam muito com a parte de pesquisa, tanto interna, né, através do centro de pesquisa, quanto também externa através de universidades. Né? Então tem muito essa parceria com a universidade, que é uma coisa que complementa muito também. Muito bacana, muito bacana.
Gilberto, além dessa vasta experiência aí, que foi professor nosso também, como o Vinícius falou, eu esqueci de comentar que ele foi meu mentor. Então, boa parte das coisas que eu sei sobre legislação mineral foi Gilberto que me ensinou. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade quando eu estava na Petrobras, como técnico, passei na Petrobras em 2010. E aí, quando eu recebi o diploma em 2012, tudo que eu queria era atuar como geólogo, né? A vontade mesmo de atuar como geólogo. E lá na Petrobras eu ficava um pouco na parte administrativa, como técnico no setor de reserva. E aí o Gilberto me deu essa oportunidade, me conhecia já um pouco lá do estágio de Carajás, e me deu essa oportunidade. E hoje eu aplico muito do que ele me ensinou na parte de legislação mineral. Fala um pouquinho aí, meu mentor. E agora você inflacionou o negócio aí. Mas eu fico muito feliz, né, de hoje estar aqui podendo conversar com vocês, bater um papo, né, sobre essa carreira, né, essa trajetória ao longo desses anos. É muito legal, depois do tempo, né, você poder revisitar essas ideias, reencontrar pessoas, né? Então, assim, fico muito feliz que o Davidson trilhou um caminho, né, do empreendedorismo na área mineral, de pesquisa, trabalhando aqui no estado, né? E o Vinícius também, na Petrobras. Na época, a minha missão, não sei se vocês lembram, na brincadeira lá do Campo 5, eu falo assim, ó, meu objetivo é tentar tirar o máximo possível da Petrobras e converter todo mundo para mineração, que vai precisar de muita gente em mineração, né? Eu consegui converter alguns, né? Tem gente que seguiu o caminho da mineração e outros seguiram na área de petróleo, e tem outras, né, tantas áreas, né? Mas, enfim, a gente pode começar essa conversa falando sobre o que você colocou agora, oportunidade, né? Assim, eu tive várias oportunidades, né, que me permitiram chegar onde eu cheguei, me possibilitaram, né, ser o profissional que eu sou hoje. Eu ajudei, é claro, fiz a minha parte, né? Mas, às vezes, a questão de perder a oportunidade também nos ajuda. Então, eu fiz escola técnica de geologia e, na época que eu terminei, em 88, duas multinacionais, uma multinacional, uma empresa grande nacional, estava selecionando pessoas e eu acabei perdendo a oportunidade de ir trabalhar numa dessas empresas. E isso me abriu o horizonte de entrar na universidade. Então, hoje eu sou geólogo porque naquela época eu não consegui a oportunidade para ser técnico. Então, não é toda oportunidade que a gente perde que é ruim. Essa foi uma oportunidade que eu perdi que me possibilitou entrar na universidade, né? Então, durante o curso, eu sempre gostei da área de minerais, né? De pedras, de mineração, de geologia econômica. Então, fiz minha graduação trabalhando com esse tema e enveredei pela área de pesquisa mineral e mineração quando eu entrei no mercado de trabalho. Então, não vou falar, não vai ser muito, muito extenso, mas a trajetória foi em cima de oportunidade, né? Eu trabalhei, né, mais da metade do período para a Vale e na Vale, e depois eu entrei no caminho de empresas menores, major, empresas júnior, e hoje eu estou numa empresa júnior, né? Eu sou gestor de um projeto de minério de lítio lá no interior de Minas Gerais, na região de Salinas, onde a gente vai iniciar uma operação, né, no primeiro projeto que começou em 2021. Mas essa trajetória, né, ela passa por várias situações das oportunidades, né? Então, oportunidades que a gente tem, oportunidades que a gente cria, né? Então, essa trajetória tem muito dessa situação. Como você consegue transformar situações em oportunidades e aproveitar elas da melhor forma possível, né? Então, nesse bate-papo, tentar mostrar que esse caminho, seja qual for o caminho que o geólogo recém-formado escolha, ele vai passar por uma trajetória e é importante que ele siga essa trajetória dele, aproveitando as oportunidades, né? Isso vai construir, né, a sua trajetória em cima dessas oportunidades e como ele enfrente ela e como ele aproveite ela. Acho que vamos falar muito de oportunidade aí, o pessoal vai ficar querendo fazer mais gente querendo fazer geologia depois desse bate-papo aí. Show de bola, show de bola. Seja na mineração, seja no petróleo, seja no empreendedorismo, né? Isso, a ideia é essa, né? Ou na academia, né? Ou na academia, ou no CPRM, ou na NM. Tem diversos caminhos, né? A hidrogeologia, que também é um campo bacana, a questão de poços, né? De locação, de contenção de barragens, que o geólogo atua junto com o geotécnico também. Então, a intenção aqui é realmente ampliar os horizontes, principalmente para quem é estudante ou recém-formado, mas também a frase que eu gosto, que é popularizar conhecimento técnico, né? É deixar a geologia, as geociências mais popular para que entendam a importância do que a gente faz, do que a gente trata. E bem legal, assim,
comentar sobre essa questão do geólogo, que às vezes quando você está ali, antes de escolher a faculdade, você nem sabe o que é geologia direito, né? Às vezes tem um ou outro que conhece, algum primo, algum parente, mas a maior parte da população não conhece a carreira da geologia, né? E depois, quando vai começar a conhecer, começa a ver como é interessante, tudo, que às vezes você tem aqueles carreiras padrões, o cara vai ser médico, o cara que é bom em matemática vai ser engenheiro, o cara que gosta ali de biologia vai ali para a área de saúde e tudo, mas a geologia, o que eu acho interessante, que é uma ciência que ela engloba várias matérias ali junto, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer o mundo ali da geologia, você vê o cara que é bom em matemática, como geólogo, ele vai se dar bem ali, mexendo mais com os cálculos, pode virar um geofísico, o pessoal gosta de física, o cara que gosta da química, o cara vai ter muito sucesso também, porque é uma coisa que demanda muita questão, a questão da química, o cara que gosta de meio ambiente, ele vai também puxar para esse meio ambiente, então é uma carreira que você vai se descobrindo ao longo dela, né, e você vai meio que se especializando, e acaba que no longo prazo, assim, as pessoas hoje, por exemplo, que eu vejo que se deram bem em áreas da geologia, foi que elas se encontraram nesse caminho. Pô, sou um cara muito bom de matemática, então o cara foi ali para a geofísica e deu muito sucesso ali. O cara muito bom de química, acabou enveredando para a área de química ali e teve sucesso. E acaba que a pessoa vai se encontrando e às vezes durante até a graduação você vê algumas disciplinas que são mais pesadas ou não, e aí você vê, poxa, essa disciplina é difícil, mas às vezes não esquenta a cabeça, que às vezes quando você vai trabalhar lá na frente, você vai para uma área ali, você passou aquele sufoco na graduação, mas você não necessariamente vai ter que estar trabalhando com aquilo no dia a dia, né? Então isso também é uma questão da versatilidade como um todo da carreira, né? Um ponto bacana também, que era até o Marcos que ia falar, infelizmente não deu para ele vir nesse episódio, mas vamos marcar os próximos aí, é a questão também do geoturismo, né? O Marcos meio que abriu o leque desse campo aí, trouxe o geo para outros ambientes, né? Geodiversidade, geoconservação, geoturismo e faz esse trabalho de popularização que é muito bacana. Que, assim, muita gente não sabia e hoje olha com um pouco mais de atenção, né? Os geossítios que a gente tem, a interação de paisagem com museu, e isso é muito bacana. Mas uma coisa que Vinícius falou e que Gilberto falou também, pontuou, essa questão de não ser conhecido. Quando eu passei na geologia, no vestibular, ainda era vestibular, não era Enem, sou velho. Minha avó perguntou, você passou em quê, meu filho? Eu falei geologia, ela geografia, mas mexe com o quê? Né? Então, se hoje ainda tem muita gente que não conhece, imagine naquela época. E imagine ainda na época de Gilberto, né? Então, assim, eu fui para a UFRN por causa muito do técnico do IF, né? Eu fiz curso técnico lá do IF, então me apaixonei pela área lá dentro do IF, Cefet, e fui fazer geologia já meio que direcionado. Agora, uma coisa que eu senti no tempo de faculdade era um pouco de esclarecimento a respeito dessas áreas que a gente pode seguir. A gente faz, até que o Gilberto estava falando, né, que no Campo 5 ele tentava tirar o pessoal do petróleo, porque a gente era muito voltado, né? Tinha o boom dos concursos da Petrobras, né? Acho que no tempo da gente estava tendo 2 concursos por ano. Teve anos que teve 2 concursos por ano. Então, a galera frisava muito Petrobras, muito Petrobras. E, às vezes, a galera que não se identificava ficava meio triste, né? Porque achava que só tinha esse caminho. Não sei se vocês sentiram isso também no tempo do departamento de geologia, né? Assim, qual o caminho que eu vou seguir? Quais são as opções que eu tenho? Né? Foi assim, Vinícius? Você também? Então, que acaba quando você tá lá dentro, às vezes todas as oportunidades daqui de fora, digamos assim, a gente tem esse papel também de falar, às vezes o pessoal que tá lá dentro, essas oportunidades não ficam claras, né? A gente tá ali na academia preocupando ali em passar de uma disciplina ou outra, mas você não tá vendo como é que vai ser a sua atuação no dia a dia lá na frente. Então, isso é interessante, né? E acaba que a gente vai se descobrindo, por exemplo, Gilberto teve um papel muito interessante aí nesse final de curso, digamos assim, se ele tivesse talvez interagido com a gente um pouco antes, ele conseguisse mais fazer nossa cabeça, e ele atuou como professor, acho que era ali como era visitante. Professor substituto. Concursado. Professor substituto. E aí foi um cara assim que a gente via que ele veio de fora, né? Na época ele já vinha tinha experiência, da indústria, né? de carreira, ele veio lá dentro mexendo com a nossa cabeça mesmo, que ele trouxe essa visão lá de fora pra gente. A gente lá dentro ficou meio maravilhado mesmo, quando no Campo 5 ele começou a mostrar as possibilidades. Falou, pô, não é só Petrobras, olha que mineração, como é que é e tal, como é que funciona, tudo que às vezes a gente tá preocupado
preocupado ali em como é formado o minério, mas a gente não entende toda a cadeia ali por trás, Isso. como é que é o dia a dia da indústria, como é que você vai ser contratado por uma empresa. Isso é também outro interessante, essa visão de se ter, né, Gilberto? Isso. E um detalhe interessante é que na minha época de graduação, né, a gente, né, finalizando o curso, tinha o seguinte dilema, né? Você vai entrar na academia, então você vai ter que fazer um mestrado, um doutorado. Os nossos professores, parte deles, foram egressos da universidade, fizeram mestrado, doutorado e voltaram Seguiram. e não tiveram experiência de mercado, né? Poucos tiveram experiência de mercado. Então eu não queria fazer isso. Eu disse, não, eu tenho que ir para ver, e eu usava isso até na aula, né? Um trechozinho do livro do Amir Klink, do Mar Sem Fim, que ele fala um pouco sobre isso. E na época que a gente terminou, o dilema era o seguinte: a empresa de pesquisa mineral que a Vale tinha na época, que ainda chamava CVRD, era a Docigel, ela estava buscando profissionais com condições de tocar novos projetos. Então, o foco era você ser especialista em cobre, você ser especialista em ouro, você ser especialista em alguma commodity. E aí, do nada, apareceu assim, não, você tem que ser especialista em generalidades, você tem que pegar, o projeto agora é cobre, tu entra numa sala com livros, com uma biblioteca e vai criar conteúdo para mexer com aquela commodity. Você mudou de commodity, você faz a mesma coisa. Então, assim, eu entrei nessa época. Então, isso foi um grande divisor de águas, porque eu consegui enxergar que eu podia mexer com outras coisas. Tanto é que, em 2021, quando eu tive o convite para trabalhar nessa empresa que eu trabalho hoje, a MG Elite, lá em Minas Gerais, quem me convidou foi o meu primeiro chefe, Carlos Henrique, e era para mexer com lítio. Aí disse, eu não sei nada de lítio, mas não se preocupa. Eu estou precisando de alguém de confiança para montar um projeto, montar a equipe e a gente tocar um projeto. Não se preocupa que a gente tem um especialista que vai dando suporte para a gente. Eu fiz o curso desse especialista, que aí é onde entra a questão do conhecimento, ou seja, nosso consultor, à época, ministrou um curso, é o professor Antônio Carlos Pedrosa, porque eu tenho um apreço muito grande, uma proximidade, e admiro, então, um jovem de 70 anos, recém-completados, e o curso dele foi um negócio assim fantástico, ou seja, como o conhecimento científico que se aprende na universidade pode ser aplicado na prática para a exploração mineral de uma commodity que poucas pessoas conheciam. Todo mundo conhece pegmatito, né? O lítio, né, é uma das fontes de lítio, mas sempre no foco em gema, no foco em minerais para a indústria cerâmica. E o espodumênio, que é um dos minerais portadores de lítio, que é o principal hoje que se pesquisa, todo mundo via, mas ninguém sabia para que se via, não tinha utilidade. Até pouco tempo atrás, apesar de já existir empresa com mais de 30 anos, lá na região tem a CBL, que produz concentrado de espodumênio há mais de 30 anos, mas era restrita a comercialização para algumas indústrias, né? E só foi mudar em 2022 com a possibilidade de você comercializar para o mercado externo. Então, bateria de lítio, carro elétrico virou boom, todo mundo agora mexe com lítio. E na época ele chamou para mexer com lítio. Não se preocupa, você vai ter o melhor treinador para te orientar e a gente tocar o projeto. Então, assim, a possibilidade de você migrar para outros conhecimentos ou aproveitar o conhecimento científico aplicado em outras áreas é fundamental. Nesse papel, a universidade pode ajudar, já ajuda, mas com esse foco de você também seguir isso em outras vertentes. Assim, não, eu gosto muito de estrutural, é excelente estrutural. Quando o cara pega estrutural e entende que aquela família de fraturas e falhas é que encaixa o pegmatito, que o corpo discordante do pegmatito está guiado por um sistema desse de falha, estrutural na alta, condicionando um corpo de minério que está sendo posicionado. Fica até mais interessante, né? Aí Aplicabilidade, né? abre muitos horizontes. Assim, antes dessa oportunidade, eu vinha há 20 anos mexendo com minério de ferro. Se você me perguntar de minério de ferro, eu sei. Inclusive, lá na região tem uma empresa que está trabalhando com minério de ferro, tem 12 anos aguardando licença. Eu brinco lá com o pessoal, se quiser consultoria de minério de ferro, eu dou. Se você imaginar, da pesquisa até o porto, eu desenrolo. A gente, né, fez embarque de minério de ferro, trabalhou com pesquisa de minério de ferro, tocou mina, né, com minério de ferro, né, minas grandes, na Vale, minas pequenas, no Nordeste. Então, assim, a diversidade e a variedade de caminhos que você pode seguir na geologia é muito importante você perceber que onde você se encaixa nesse negócio. Assim, eu me encaixei nessa área. Pô, petróleo é legal, então é minha praia. Eu fui estagiário, vocês não sabem, eu fui estagiário da Petrobras, de uma das primeiras turmas, porque todos os estagiários da Petrobras, à época, vinham do Rio ou do Rio Grande do Sul, da universidade lá do Unicinos. E eu, na época, estava ligado ao centro acadêmico, fui lá bater na porta da Petrobras, pedi para a gente estagiar, por quê?
Aí não custava hospedagem, não custava transporte, era só abrir a oportunidade. Então, eu e um outro colega, o Robson, fomos os 2 primeiros a estagiar, vindo egressos da universidade, né, no programa de estágio da Petrobras. Isso foi lá em 93, da época da universidade. Então, assim, tem brecha para você mexer, eu tenho oportunidade para você mexer em várias áreas. É questão de você ter acesso a essa informação e entender que aquele conhecimento científico, a primeiro momento, como, né, Vinícius falou, a pessoa não enxerga onde é que talvez possa se aplicar aquilo, mas quando você começa a ver, pô, começa a fazer sentido um monte de informação que você tinha, que achava que não servia para nada, começa a ter aplicabilidade no mercado. E isso realmente é uma área interessante, é onde você transforma o teu conhecimento em algo prático que gera resultado para empresas onde você trabalha, ou para a sua própria empresa, no caso do Davidson, né? É muito interessante. 2 pontos aqui, começar falando sobre essa questão de você não ter se fechado para essa oportunidade. Não sou um cara do ferro, eu sou especialista em ferro, minha vida inteira foi em ferro, e você se abriu, digamos assim, saiu da sua zona de conforto, né? Pô, lítio, sabia mais ou menos, mas tipo, você ter que voltar, digamos assim, na carreira, 20 anos atrás, para como se fosse começando ali de novo, né, de lítio. Isso é bem interessante. É o que hoje o pessoal, né, usa o termo em inglês, lifelong learning, ou seja, você tá toda a vida, todo momento você está aprendendo. Então, e aprende em várias áreas, né? Assim, hoje, numa posição de gestão, né, mais preocupado com outras questões, para que as pessoas que trabalham com a gente tenham o melhor resultado. Ou seja, hoje temos 2 projetos, são 16 geólogos, né, dentro do quadro da empresa trabalhando, fora a equipe técnica e tal, são mais de 100 pessoas, tocando um projeto de pesquisa em 2 anos a gente tem 2 projetos de sucesso, um já pronto para abrir, só dependendo das questões de licenciamento, e o outro num nível muito avançado, que vai virar mina muito rapidamente, porque hoje o timing dessas operações, principalmente as operações de lítio, né, entrar no mercado, é que vai determinar quem vai ter sucesso nisso, né? Então, é um mercado que está todo mundo querendo, mas e aí? Como é que faz? Então, assim, uma situação com relação ao conhecimento científico aplicado, né, na prática. Todo mundo procurando pegmatite e tal, né? Vou lembrar aqui de uma das palestras do professor Pedrosa lá no CIMEX-MIN, que foi agora recente em Ouro Preto, né? Havia 16 anos que eu não ia no CIMEX-MIN, tive a oportunidade de ir e, dentre as várias palestras, né, que a gente teve lá, uma delas foi do professor Pedrosa, né? Então, assim, é uma janela de temperatura e pressão onde ocorre a precipitação, né, a deposição dos pegmatitos ricos em lítio, principalmente os SRPs, que são spodumene rich pegmatites, os pegmatitos ricos em spodumênio. E o cara vai atrás do pegmatito e deixa que a resposta está ali do lado. O xisto com cordierita, que marca, né, no metamorfismo aquela condição, ali é o canal. Né? Aí todo mundo ficou... É simples. E é um conhecimento olha pra científico. encaixante, né? Olha para encaixante, o cara atrás cadê o spodumênio no pegmatito? Cadê o Se a encaixante não tiver a condição para formação, é um dos caminhos, né? Claro, tem outros, mas é o conhecimento científico aplicado à prática, né, para resultados, né, no setor de pesquisa mineral aplicado à indústria. Então, um ápice assim, de como você transformar o teu conhecimento da época da faculdade, que você vai adquirir, numa situação prática de uma indústria que é, né, pujante. O setor mineral produz pesquisa e produção mineral, um setor muito forte. Né? Não é um agro ainda, mas... vai virar a base. Uma questão bem importante aí que na fala dos dois aí a gente percebe é a questão de adaptabilidade, né? Como marca importante para crescimento de carreira, para variação de caminhos que você vai seguir. Adaptabilidade. E aí a gente poderia falar um pouquinho sobre valores, né? Valores que estão intrínsecos, que tem que estar intrínsecos nos profissionais, né? Como um todo, como se... A gente hoje no cargo de gestão, né? Eu falo isso no empreendedorismo também, na Foco. Às vezes a gente nem... Lógico que é muito bom quando o cara vem completo, né? O conhecimento técnico e a adaptabilidade e a comunicação social e a interação social. Mas isso é um ponto muito importante. O cara tá atento a isso como estudante ou como recém-formado, de ter esses valores intrínsecos aliados ao conhecimento técnico, lógico, para poder passear aí nesses caminhos, né? Quando o Gilberto falou que ele falou pro cara lá, o contratante dele, que ele não entendia de lítio, ele estava sendo honesto, e isso valeu mais que o conhecimento, a confiança que o cara tinha nele.
Não é assim, Gilberto? Essa questão de conhecimento. Vou dar um exemplo recentíssimo, né? Assim, no domingo eu lancei um post no LinkedIn contratando pessoas para repor na nossa equipe para dar uma reforçada que a gente vai retomar as atividades de sondagem agora lá no projeto em Salinas. Me surpreendeu a quantidade de pessoas que aplicaram para essa vaga. Foram mais de 300 currículos entre geólogos e técnicos, pessoas com experiências, pessoas sem experiência. Mas o que é importante nessa situação? Está todo mundo buscando uma oportunidade melhor, o lítio é uma coisa do momento, está todo mundo querendo aprender, mas o desafio é selecionar as pessoas com conhecimento ou não, mas hoje eu me preocupo muito mais na questão comportamental, ou seja, a base comportamental. Você pode ser o melhor cara, melhor operador de um software específico da área, mas o cara comportamentalmente, no comportamento dele, não é um cara agressivo, é um cara que, né, despreza as pessoas, não tem humildade e tal. Então, assim, é um desafio hoje fazer seleção de times, que foi uma das coisas que eu acabei buscando aprender e tentar montar. Ou seja, eu montei um primeiro time lá, eu montei um segundo time e eu estou repondo agora uma equipe tentando montar a coisa. Até brinquei com o chefe, eu estou com um currículo aqui para montar uns 3 projetos. Né? O trabalho vai ser filtrar essas pessoas e achar aquelas que eu possa dar oportunidade de contribuir com o projeto e de aprender. Eu lembro aqui de uma situação até envolvendo uma conterrânea nossa, a Virna, né, numa das palestras do Bernardinho, que ele falava vários assuntos, mas um específico foi esse da Virna. A Virna chegou e disse, Bernardinho, eu não sei passar, Bernardinho. Ele disse, você vai aprender, porque um dos desafios do gestor, do líder, dessas pessoas que estão à frente de projetos eu preciso transformar aquela pessoa que trabalha comigo em alguém melhor do que ela chegou. Então, assim, para mim é muito triste quando eu não consigo ajudar uma pessoa a crescer, né, dentro das atividades que a gente faz. É claro, minha rotina é um pouco corrida e tudo, mas no momento que eu tenho de conversar com eles e de passar alguma coisa e eles conseguem aprender, e eu tenho, né, vários exemplos, tá aqui 2 que aproveitaram essa oportunidade de uma troca e criar valores e criar conceito para tocar o negócio. Então, se você não conseguir transformar uma pessoa que está com você numa pessoa melhor depois do tempo que ela ficou com você, a gestão não funcionou, né? Então, assim, você não vai acertar sempre, né? Eu fico triste quando isso acontece, mas eu sempre me esforço ao máximo para que as oportunidades que eu possa criar e os valores que a gente possa pregar para aquelas pessoas sirvam para a carreira dela, né? Assim, sirva para a vida profissional dela e sirva para que ela também possa dar oportunidade para os outros, né? Assim, eu sou resultado de uma oportunidade que eu tive, ajudei criando, e ajudei na minha formação, mas poder ter esse momento de ajudar pessoas a crescer além do que elas eram quando elas chegaram, isso é muito, muito gratificante. E essa gratidão às vezes é expressa e às vezes não tem problema. O importante é você poder ajudar. Eu não faço isso para receber de volta a gratidão. Eu faço isso porque eu gosto de fazer. E as pessoas que entendem isso aproveitam e podem fazer isso para outros. Eu já tenho exemplos de pessoas que passaram, né, trabalharam comigo e hoje são gerentes de empresa e tiveram a oportunidade de falar, pô, aquilo que você falava hoje faz sentido, eu tento aplicar. Não é fácil mexer com gente, não é fácil, mas é gratificante quando as pessoas se sentem bem trabalhando no que elas fazem, gostam, acordam de manhã e falam, pô, hoje eu vou arrebentar a boca do balão, vou fazer o negócio dar certo. Então, essa situação ela é muito importante. E passa por comportamento. O conhecimento você treina. Agora, caráter e comportamento isso é bem difícil. interessante mesmo, né? Isso a gente já atuando, digamos assim, tem esse ponto, e eu, até como geólogo da Petrobras, né, que você ainda teve um processo seletivo, você consegue ver um currículo, às vezes você tem uma entrevista ali presencial, que às vezes você não vai conseguir saber como a pessoa vai se portar no ambiente de trabalho, né? Mas no ambiente, por exemplo, da Petrobras, que a pessoa entra ali em um concurso, né? Então, é aquela prova que, em tese, está selecionando os melhores técnicos, né? Que é um cara que, às vezes, é um cara que sabe fazer concurso, às vezes não é nem o melhor técnico, mas é um cara que sabe fazer prova ali, conciliando o conhecimento técnico com a fato de ser um concurso e deu certo, passou. E aí eu vi vários colegas dentro da Petrobras, que eram colegas, digamos assim, muito bom tecnicamente, só quando você vê ali dentro, não se dá bem no dia a dia com colegas, por vezes, detalhes, você fala, cara, esse cara é tão bom tecnicamente, mas ninguém quer trabalhar com ele. Às vezes o cara é fantástico para fazer uma interpretação, para fazer um relatório, mas ele só trabalha sozinho, que às vezes é
um tipo de profissional, às vezes, da universidade tem isso. Acho que em geologia já é interessante que a gente é chamado muito a trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, ali a gente já consegue se mapear nas primeiras experiências, ó, esse cara não quer fazer trabalho, esse cara que eu faço e tal, esse cara deixa tudo para a última hora, esse cara não sabe trabalhar em equipe, é aquele relatório que cada um faz uma parte e no final junta aquele Frankenstein ali, e quando você vai para a empresa, você não pode ser assim, né? Você tem que pegar e ser uma coisa integrada, porque no final a gente está fazendo um relatório lá, por exemplo, Deison faz um relatório que o cliente vai ver e se tá ali uma coxa de retalho, não é o professor que está avaliando, mas o cliente vai ver e fala, cara, ficou ruim e tal, não vou conseguir aproveitar isso. Então essa questão dos valores, que são coisas que às vezes não são ensinadas na universidade, mas acredito que podem ser desenvolvidos, né? Como o Gilberto falou, às vezes no treinamento, no dia a dia, você está disposto a aprender ali sempre, você vai se desenvolvendo e vai se personalizando para lá na frente. Às vezes, quando você for para uma seleção, o cara que vai estar te entrevistando, o Gilberto da vida, vai ver, pô, esse cara não tem no currículo aqui a formação de elite, mas é um cara que está disposto a aprender e então vou contratar ele, porque é um cara que vai conseguir trabalhar em equipe, né? Que isso é um dos pontos sensíveis, assim, que eu digo em relação à minha experiência mesmo da Petrobras, o trabalho em equipe, tanto você trabalhar em equipe quanto você gerir equipe, você está fazendo isso o tempo todo, digamos assim, né? Então isso é um malabarismo que você não vai aprender na universidade, vai aprender com a vida, né? Digamos assim. Hoje eu tento fazer isso, eu acho importante, o que vocês falaram aí, é colocar a pessoa certa no lugar certo, né? O trabalho de gestão é meio que esse, junto com o que Gilberto disse, de tentar fazer aquela pessoa sempre se superar, sempre estar crescendo, sempre estar se desafiando, né? Eu acho um negócio bacana aqui da gente falar, né? Falamos de valores aí, de caminhos, de exemplos de experiências. E seria interessante também a gente tocar no assunto de desafios, né? Que nada é só o mar de rosa, né? Pra galera que tá ouvindo não achar que tudo também são flores. Eu lembro quando eu tava lá no Cefet e o que fez me escolher o curso técnico de Geologia e Mineração, não esqueço nunca, foi uma fala de João Batista. Ele tinha apresentações dos cursos que estavam disponíveis, né? Pra gente que era do médio, que ia escolher, e aí tinha um processo seletivo que era pelo IRA, né, pela média das notas, e João Batista falou o seguinte, rapaz, você quer viajar, conhecer o Brasil, ganhar dinheiro, venha para Geologia e Mineração. Eu disse, aí que eu vou. E muita gente que estava comigo foi nesse barco, né? E aí vem a parte de viajar, de conhecer, realmente a de ganhar dinheiro nem tanto, depende também. Mas tem os desafios de você estar longe de casa, né? De você abrir mão muitas vezes de estar com sua família, quem trabalha na mineração principalmente na parte de pesquisa. Principalmente tenho amigos que até hoje, né, contemporâneos nosso, Anderson, por exemplo, que trabalha 20 dias, não, acho que é 40, folga 10, é um negócio mais ou menos assim, mas o tempo que você passa longe de casa, você está abdicando, né, de muita coisa pela vida profissional. Então, assim, a geologia tem, lógico, acho que quem está aqui é apaixonado por geologia, e tem o seu lado muito bom, mas também tem seus desafios, suas dificuldades. E essa é uma delas, né? A questão de você passar muito tempo longe de casa, principalmente na questão de pesquisa. Então deixa eu aproveitar aqui. A rocha. A rocha. Essa aqui tem que ler porque não decorei, não. Mas eu usava esse trecho aqui que eu vou falar na aula e vou contar o contexto dele. O pessoal que está fazendo o curso de geologia agora, terminando, escutando esse apelo aí, ó, você quer viajar? Escolhe geologia. De fato, uma das coisas que a gente muito faz é viajar. Isso, por um lado, gera um desafio. Mas o que eu queria colocar para vocês era o seguinte. Quando eu finalizei o curso da graduação, eu tinha um dilema. Eu ia para o mercado de trabalho ou eu ia seguir a história do mestrado, que era o que o pessoal queria. Ó, a Docigel quer cara com mestrado para estudar, para coisa. Então, a gente participou de um processo de seleção, né, em algumas universidades do Sul, que eram as melhores universidades, e eu fui parar lá na Universidade de Campinas. Então, fiz o meu mestrado, né, em metalogênese, com foco, mestrado em geociências, com foco na área de metalogênese do ouro. E quando eu fui para a Unicamp, isso era 94 para 95, tinha um maluco que tinha pego um barquinho e saiu lá da África e veio para Bahia, que era o Amir Klink, né? Então, eu assisti uma palestra do Amir Klink lá no Unicamp e disse, rapaz, que cara maluco. Aí, numa sequência, né, depois, eu tive acesso a um livro do Amir Klink que até hoje eu uso em algumas apresentações que fala de viajar. Eu vou ter que ler aqui porque é um trechinho pequeno, mas é muito interessante. Não sei se vocês lembram, eu usei isso numa das aulas nossas, que é do livro Mar Sem Fim. Hoje entendo bem o meu pai. Um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si.
com seus olhos e pés, para entender o que é seu, para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar do calor, e o oposto, sentir a distância e o desabrigo para estar em solo sobre o próprio teto. Um homem precisa viajar para lugares que não conhece, para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como imaginamos e não simplesmente como é. E não nos faz professores, que não nos faz professores e doutores do que vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Então esse trecho, né, me marca, eu sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo dessa situação, porque é um pouco do que eu vivi, né? Ou seja, eu fui, né, estudar fora, morar 2 anos, vivendo de bolsa, e ao final do mestrado eu tinha a seguinte situação: 2 projetos de doutorado excelente, um para ir para a Austrália e um no Brasil, e descobri que, porque eu não era funcionário público, eu não conseguiria ter acesso a uma bolsa da CAPES para ir para a Austrália, estudar no centro, na época era o melhor centro, ainda é hoje, o melhor centro de pesquisa mineral na área de ouro, e acabei indo trabalhar. Aí olha que situação, durante o mestrado a gente participou de um treinamento, uma consultoria para a Vale, e tinham vários desses colegas, hoje colegas, né, que eram geólogos na época, fazendo um treinamento com um professor lá da Unicamp. E eu fui como monitor. Aí o cara tá lá, na hora todo mundo entregando cartão. Esse cara não tem um cartão. O treinamento foi em Fazenda Brasileira, onde tinha feito trabalho de conclusão de curso, né? Aí fui lá na sala dos técnicos, rapaz, me arruma uma pasta daquela suspensa, porque tá todo mundo trocando cartão, eu tenho que fazer um cartão meu. Eu fiz um cartão de mestrado, imprimi num papel de capa de pasta suspensa, papel madeira, chique, né? Na impressora colorida que tinha acabado de chegar, em Inkjet. E aí entreguei meu cartão. Olha a sorte. Um dos caras, né, assim, brincando com ele, um dos caras mais desorganizados que tem, chama Cláudio Coimbra, hoje ele está na Austrália. Ele colecionava cartão. O cara pegou e me ligou em 97 e disse: pô, Gilberto, eu estou aqui com o Carlos Henrique, lá de Fazenda Brasileira, a gente está num projeto de ouro aqui de Serra Leste da Vale, tem uma vaga aqui para geólogo, tu não quer não vir para cá? Eu disse: agora, só passar em Natal, tirar meu crédito, eu ainda não tinha crédito, só passar em Natal, tirar meu crédito e fui para lá. Então fui trabalhar com eles, né, que hoje o Carlos Henrique é meu chefe lá no projeto de lítio, né, depois de 20 e tantos anos a gente se reencontrou de novo. E aquele momento, né, aquele período que eu trabalhei com ele, a vivência, né, talvez tenha mostrado para ele valores, né, que não são só apenas conhecimento, que permitiram que ele me fizesse esse convite. E o valor é confiança, ou seja, você confiar naquela pessoa que ela vai dar conta de fazer aquele desafio, de cumprir aquela missão que você passou para ele, e ela confiar em você, que você está tentando fazer o melhor para ele. Então, estabelecer um vínculo de confiança, né, faz com que as equipes que dão alto resultado, as equipes de alta performance, elas funcionam à base da confiança. A confiança é o ingrediente, né, que faz, ou o lubrificante que faz as engrenagens das equipes de alta performance funcionar. Se você tem pessoas que confiam entre elas, se eu confio em você, eu te falo uma situação que eu não estou gostando. Se eu não confio, eu escondo, fica aquele negócio lá e tal. Então, assim, trabalhar a questão de confiança com a equipe é fundamental para que o resultado dê certo. As pessoas precisam acreditar que o gestor está seguindo no caminho, está buscando fazer a coisa da forma correta. E às vezes o cara não entende por que ele está fazendo aquilo. Depois que acontece, tu explica e faz sentido, mas na hora você não podia falar aquilo. Né? Então, criar um ambiente de confiança é fundamental para que o resultado saia, para que as pessoas tenham satisfação de estar fazendo o que elas fazem, porque todo mundo precisa trabalhar, é claro, mas trabalhar com prazer, com felicidade, ou seja, pô, eu estou conseguindo ter resultado. Essa turma nova que está trabalhando comigo vai ter no currículo o carimbo de ter descoberto um dos maiores projetos de minério de lítio no Brasil. Ou seja, hoje a gente já está com 60 milhões de toneladas juntando os 2 projetos, mas esse valor vai ser muito maior, porque a gente tem mais de 14 mil hectares de área e está numa área pequenininha de 156 hectares, num dos projetos, que é o projeto Bandeira, e hoje já temos 15 milhões de hectares no projeto Baixa Grande, em Salinas, mas com, né, quase 5 mil hectares de áreas ainda para pesquisar. Então, ou seja, a gente vai precisar de mais geólogos quando essas minas entrarem em operação. Cadê o geólogo de mina? Aquele cara que descreveu o testemunho, que fez todo o trabalho de pesquisa, modelagem da seção, ele pode ser o geólogo da mina. Ele pode também não querer. Então, tem gente da pesquisa que quando começa a chegar perto da mina abrir, ele quer ir embora, porque o negócio dele é pesquisa. E você viaja muito, né? Você passa muito tempo fora de casa. Então, esse desafio, voltando aí para a tua pergunta, esse desafio de estar longe de casa é que é difícil, né? Eu né, tenho família, sou casado há mais de 30 anos,
tenho um relacionamento há mais de 30 anos, sou casado há mais de 25, e manter esse relacionamento é um desafio, né? É algo que você, até para cuidar, né? Até para fazer filho dá trabalho, né? Porque você fica muito tempo fora de casa, né? A carreira de geologia é bem desafiadora, tanto nessa parte de viagem quanto no dia a dia, como você Sim. falou. Às vezes você está num projeto ali e a questão da equipe é que a equipe, todo mundo tem que trabalhar em torno de um pró único, que é o resultado final, né? E às vezes tem muita briguinha ali de ego, que às vezes você vê um cara que quer se aparecer ali pro gerente, pro gestor e tudo isso, tudo você tem que conseguir com seus colegas para todo mundo trabalhar em torno de um resultado comum. E acho que isso é o desafio da geologia ao longo, como carreira, que a gente trabalha com base em projetos, né? Então são esforços ali que a gente faz durante determinado período para fazer um resultado final, seja ele equipe ou isolado. Acho que o desafio é você conseguir trazer aquele resultado que seja interessante, que a pessoa consiga aproveitar, a empresa, a indústria, ou até, por exemplo, trazendo para o pessoal que estuda o relatório de graduação, por exemplo, que é um grande desafio ali. Acho que muita gente, às vezes, não sei se é o caso de alguém que está escutando, às vezes fica empacado ali no final. A gente conhece a história que o cara, às vezes faltava pouco, às vezes o cara perde uma oportunidade lá fora, porque às vezes ficou empacado com o relatório de graduação, e às vezes é uma coisa ali que é um desafio realmente, e aí que eu daria de dica, assim, a pessoa ter foco para conseguir fazer um resultado ali, focar ali a tua rotina, para conseguir desenvolver uma pesquisa e entregar um resultado. E aquilo você se constrói, digamos assim, pessoas boas que são... Eu acredito que dentro da geologia, pessoas que são boas na academia tendem a ser bons profissionais lá na frente, porque vão conseguir entregar esses resultados satisfatórios, né? Então, um cara que faz um relatório mal feito ali em campo 1, por exemplo, na faculdade, a tendência é que lá na frente, às vezes, ele vai fazer um relatório mal feito quando estiver trabalhando no trabalho, né? Então, o desafio do relatório de graduação é você conseguir ter foco ali para você conseguir entregar um resultado ali satisfatório. Então, ter ajuda ali do orientador e tudo, e estar sempre disposto a aprender, acho que é bem, bem interessante, né? Muito bacana isso aí, muito bacana. Importante dizer também que cada segmento da geologia tem suas dificuldades particulares, né? Eu atuo no empreendedorismo há 10 anos, 11 anos, né? Fizemos 11 anos esse mês. E foi uma dificuldade se manter aqui no RN como geologia, né? Isso é uma dificuldade enorme, porque a maioria da galera vai para fora ou vai para esses projetos de pesquisa fora. Tem inúmeros colegas de trabalho ou de empresas que também preferem seguir esse rumo. E eu optei por ficar aqui, junto da minha família. Sou casado também, tenho 3 filhos. Então, vou deixar e buscar todo dia na escola. Não fui hoje por causa do podcast. Mas eu acho muito importante estar junto. Para mim era uma coisa que sempre foi prioridade, mas eu penei muito para chegar na Foco hoje, assim, conseguir manter o padrão de serviços, a quantidade de serviços, porque no empreendedorismo a gente sofre muito com a variabilidade do mercado, com as concorrências, e aí a gente precisou, ao longo desses 11 anos... Diversas vezes pensei em desistir, ligar para Gilberto e dizer, já não trabalha aí, me leva aí para fora. Mas no início foi bem complicado, até a gente vir para aqui para Natal, no início da pandemia, onde a gente conseguiu mais solidificar, abrir a mente para as outras áreas, quando a gente entrou na SPT, entrou de fato no meio ambiente. Hoje a gente faz licenciamento do que você imaginar, cemitério, como estamos fazendo lá no município de São Bento Norte, galpão, gás, escola. A gente fez o licenciamento da escola que meu filho estuda hoje, que fica aqui próximo. Então a gente tem uma equipe multidisciplinar, consigo fazer essa interface geologia com o meio ambiente, porque todo o processo da ANM, Gilberto sabe disso também, Vinícius também deve saber que precisa da parte ambiental, né? Então você dá entrada no licenciamento, você dá entrada num projeto de PLG, permissão de lavra garimpeira, você tem que ter atrelado a isso o licenciamento ambiental. E nesse licenciamento ambiental, o geólogo sozinho ele não resolve. Ele tem que ter um engenheiro ambiental, ele tem que ter um biólogo. E aí essa multidisciplinaridade foi muito importante. E essa abertura de mente de não ficar só na geologia por geologia, mas saber migrar entre outras áreas foi muito importante para a gente. E a gente ainda passa de vez em quando esses desafios, né, estamos nos consolidando, né, no mercado. A gente vai entrar esse ano na rotativa, na sondagem rotativa, fazer mista, SPT e rotativa.
Então, estamos ampliando ainda mais os horizontes e eu acho que é isso, né? Saindo da zona de conforto. Os desafios são esses, a gente sempre está saindo da zona de conforto. Uhum. Como o Gilberto, que passou 20 anos no ferro, foi pro lítio, né? Uhum. É um desafio enorme, né? Com certeza. Vinícius aí, continuando na Petrobras, fez mestrado, conseguiu terminar um doutorado, que a gente sabe que é muito difícil. Eu fiz mestrado aqui na UFRN também. Uhum. E minha irmã era da parte de psicologia lá, estatística, junto com... E é enorme a quantidade de alunos de mestrado e doutorado com depressão, em quadros de depressão, pela pressão que se tem para terminar, ou eu acho até mesmo da família, né? Você termina a graduação e a família espera que você vá trabalhar e ganhar dinheiro, né? E às vezes isso não acontece por causa do mercado, por N situações, e o cara vai fazer um mestrado. E aí tem aquela pressão, além pessoal, tem a pressão familiar. Então, acho importante aqui dizer que cada área tem seus desafios, né, particulares, mas que as flores também são boas para quem está assistindo. E a geologia nos permite, eu como empreendedor, de sempre estar vendo coisa nova, né? A gente começa um projeto aqui, às vezes uma pesquisa para ferro, ou para ouro, ou um licenciamento de areia. E aí a gente foi chamado, por exemplo, ano passado, para fazer uma pesquisa de ilmenita, para titânio lá no Ceará. Então muda o ambiente geológico, né? Muda a geologia, totalmente diferente do que a gente viu aqui. Muda a forma de olhar para a pesquisa. Então, isso é muito legal da geologia, é você ser sempre desafiado. E Cada sempre projeto. tentar aliar a ciência ali com uma coisa aplicável, né? Isso é bem interessante. Tô até puxando um pouco essa questão. Faz graduação, mestrado, doutorado, que eu indicaria que a pessoa, por exemplo, tô ali querendo fazer um mestrado, tal, pensa ali no mercado de trabalho, em que você vai ajudar a solucionar o problema de alguém, né? Acho que o Gilberto tem uma história interessante em relação a isso, que tem muitos pequenos empreendedores aqui, às vezes até minas pequenas e tudo, que às vezes o cara pode chegar lá junto e falar, poxa, eu tô querendo fazer uma pesquisa aqui e tal, tô querendo te ajudar. Qual a tua dor aqui? A minha dor é sistematizar um sistema de classificação ou dar uma reolhada com um novo olhar geológico em cima do material que já tem e tudo. E às vezes isso falta e às vezes hoje, infelizmente, às vezes está um pouco distanciado. O cara lá, empreendedor, às vezes o cara na mina no interior, ele tá ali isolado, resolvendo o problema dele no dia a dia ali, fazendo uma viabilidade econômica para conseguir dar certo o negócio, e o cara da academia tá ali, às vezes, desligado dele, querendo resolver um problema de alguém, mas às vezes é apresentado, às vezes, alguma oportunidade para ele, mas fala, poxa, e depois desse mestrado? Aquele mestrado vai me abrir portas ou vai talvez me fechar dentro de uma carreira que tem pouca oportunidade lá na frente? Então isso eu acho interessante também, quem tá aí com essa questão de fazer mestrado, doutorado, chegar a pensar nisso, tipo, vou fazer o mestrado e depois, já chegar para um mestrado pensando em ser um mestrado que vai abrir oportunidades, né? Perfeito. Quer completar, Ivan? Não, só lembrando aqui do início da sua fala com relação à história do direito minerário, né? Não sei se você lembra também, eu brincava, eu sou o único professor que ensina a ganhar dinheiro na aula, que era exatamente na disciplina de prospecção para fazer requerimento de áreas. Na época ainda não tinha a questão dos leilões, mas você poder fazer requerimento de área. Então, você terminou o curso de geologia, tem o seu CREA, você consegue, né? É o único processo, juntamente com o engenheiro de minas, são os dois profissionais que são habilitados a fazer processo de requerimento de área junto à ANM. Então, você pode fazer esse processo como profissional e ter uma renda com relação a isso. Eu iniciei, né, minha carreira como geólogo, trabalhando no regime CLT. Desde 2008 que eu não sou mais CLT, eu sou PJ, eu sou uma empresa, né? Hoje eu tenho a Geominer, Inteligência Mineral, que é a empresa a qual eu presto serviço de consultoria. Então, desde 2008 eu trabalho nesse regime. Então, você imagina, eu tenho um contrato de 1 ano podendo ser renovado. Se o contrato não for renovado, eu tenho que correr atrás de outro contrato. Então, assim, é uma estabilidade por um momento, mas que me deixa sempre alerta. Eu não sei se o meu contrato será renovado daqui a 1 ano. Então, eu tenho que me desdobrar para fazer o meu melhor, porque depende aquilo, a continuidade da minha prestação de serviço. Então, desde 2008 eu trabalho nesse regime de prestação de serviço com a empresa PJ. É uma abertura que, né, em 2017 a CLT permitiu, a consolidação das leis trabalhistas permitiu isso de uma forma mais clara, né? Então, hoje, vários dos profissionais que trabalham com a gente são prestadores de serviço com suas próprias empresas, né? Alguns têm exclusividade, meu contrato tem exclusividade, não posso prestar serviço para nenhuma outra empresa, mas tem empresas que permitem que o profissional trabalhe no seu período de folga para alguma outra empresa, até para a sua própria empresa, né? Nós três somos empresários também, né? Nós temos outros negócios, o seu negócio é focado na geologia, mas o Vinícius e eu temos outros negócios à parte que funcionam
E a gente precisa, né, tocar isso. Então, assim, existe a oportunidade de você seguir no mercado de trabalho? Várias. O caminho, quem vai trilhar é você. Vai depender da oportunidade que você tenha. Na hora, pô, apareceu um concurso, fiz, passei na Petrobras, pronto, sou funcionário da Petrobras. Beleza. Mas o cara diz, pô, tô feliz na Petrobras aqui pô, posso fazer outra coisa? Pode. Vou citar aqui um exemplo de um colega nosso, de geologia. Ele foi o meu primeiro técnico, trabalhou em 97 comigo, Axel Torres, e hoje Axel é gerente na Vale. Ele trabalhou comigo. Quando eu estava na Vale, eu fui para um congresso, aí, pô, cadê Axel? Não, tá estudando lá, ia fazer o mestrado e tal, mas tá terminando a coisa. Peguei um cartão da Vale e escrevi atrás, vale um estágio se eu ainda estiver na Vale. Entreguei esse negócio para ele. Um tempo depois, um ano depois, eu fui para a MMX no Amapá, estou lá com a RH discutindo a montagem da equipe e pedi para contratar geólogo. Foi lá, fizeram a seleção dos coisas, botou os currículos em cima da mesa. Quando eu olhei, passei uns 3 assim, vi, contrata esse aqui. Mas você não quer conversar com os outros? Não, contrata esse rapaz aqui. Ó. Aí o Axel foi trabalhar comigo, né? Eu voltei a Natal, minha esposa tinha tido, né, o meu menino mais novo, vai fazer 17 anos, e fiz um bate-papo com eles. Ó, o desafio é isso aqui, beleza. Estou trabalhando com ele lá na MMX e recebi uma proposta de sair. A MMX tinha sido vendida para sair para prestar serviço para uma Junior Company. E ele passou no concurso da CPRM para trabalhar em Fortaleza. Aí eu disse, camarada, é o seguinte, eu estou indo embora, vou trabalhar numa Júnior e tem uma vaga para geólogo. Não quer ir, não? Ele disse, não, vou passei na CPRM. Eu disse, cara, quanto é que tu vai ganhar na CPRM? O que tu ganhar em 1 ano comigo, tu vai demorar 4 para ganhar na CPRM. Daqui a 4 anos, a CPRM vai fazer concurso de novo, bora comigo. O maluco foi mesmo? Foi trabalhar comigo. E eu saí dessa empresa depois, ele ficou, aí ele ligou, Giba, a empresa aqui fechou, e agora? Eu disse, calma, vamos arrumar. Arrumei um emprego com esse chefe que eu tinha tido lá, chamo o chefe respeitosamente, o Roberto Albuquerque, que estava lá na Vale em Carajás, e ele foi trabalhar em Carajás. Hoje ele é gerente de uma das minas de cobre da Vale, não sei se é Sossego ou Salobo. Então, assim, um cara que começou como técnico, fez o curso dele de geologia, entrou no mercado de trabalho, largou uma oportunidade de estabilidade da CPRM, e eu acho que ele não está triste por conta disso, né? Tem gente que é muito feliz dentro da CPRM, que hoje é o Serviço Geológico do Brasil, mas existe a oportunidade de ser feliz em outras áreas, né? O pessoal brinca, a Vale é uma empresa grande, eu aprendi muito na Vale, né? E o pessoal até brinca, existe vida após a Vale, existe vida após a Vale, mas a vida na Vale é muito boa também, então... depende de onde você se encaixa e onde você, né, encontra dentro do seu propósito felicidade para fazer o que você faz. Eu acho que o caminho é por aí. Não fica aflito, né, quando você terminar o curso, você não se achou. No início dá trabalho, mas depois que você se achar, você vai criar, opa, esse campo daqui é legal, esse aqui não é. E aí vai seguindo sua carreira, que é uma carreira fantástica. O que vai faltar de geólogo, já falta hoje no mercado, né, bons geólogos, né, para tocar esses projetos todos, né. E eu acho bem interessante as falas de Gilberto. Direto ele tá falando em relação a pessoas que ele já encontrou em algum momento da vida, e lá na frente ele reencontra. E eu acho que até Davidson tem muita história em relação a isso. Tá prestando serviço de que o mundo da geologia, digamos assim, ele é um pouco pequeno, né? Diferente às vezes de outras áreas. Geologia é um mundo ali Brasil, mas quando você vê, você tá reencontrando pessoas, lá na frente você vê um currículo do cara, tudo. E às vezes aquele contato que você fez lá atrás com a pessoa ali, na época da faculdade, fazendo algum projeto ali, algum trabalhinho ali, lá na frente você vai reencontrar aquela pessoa, e aquele relacionamento ali em relação à confiança, tudo vai abrir portas para você lá na frente, né, David? É a questão de sempre tentar fazer o seu melhor, né? Eu falei isso aqui no podcast do licenciamento também. O mundo da geologia, ele é grande e ao mesmo tempo pequeno. Por quê? E o que você faz reverbera muito longe. Se você faz uma coisa boa, aquilo é espalhado. Fulano trabalhou comigo, estagiou comigo, cara bom, pode chamar. E se você faz uma coisa negativa, isso reverbera ainda mais. Então, eu já teve casos de outros empreendedores ligarem, tu conhece fulano? Tal, como é que foi? Ele passou, eu vi que ele passou por aí e tal, como é que é? Então, é esse conselho de que fazer sempre o seu melhor, que o mundo da geologia, ele é pequeno e tudo que é feito é visto, né? Estamos chegando no nosso horário aqui, devia estar ali me cortando, brincadeira. Mas muito legal o nosso bate-papo, não terminou não, calma aí. A gente só dá um resuminho aqui do que a gente já fez, mas a gente passou pelas características, experiências, valores, dificuldades de cada ramo, né? Tentamos apresentar diversos ramos aqui que a gente percorreu ao longo da carreira de cada um. Eu queria saber de vocês aqui, meio que para a gente concluir,
Pelo menos o nosso script aqui, se surgir alguma outra coisa aí a gente segue, mas expectativas e conselhos que vocês dariam, expectativas em relação ao mercado de geologia, né? Eu lembro que quando a gente entrou na geologia, quando eu entrei em 2005, estava em baixa, e aí tem a questão de crises mundiais, crises nacionais, preço de commodity, e aí de repente dá uma guinada novamente, né? Gilberto entende muito dessa parte. Tem a questão do preço do petróleo, isso tem a ver com concurso, então a gente analisasse aqui de maneira geral o cenário de geologia. E como o Gilberto disse, né? É cíclico, mas sempre tem oportunidade. É ficar atento a isso. Mas vale a pena a gente dar uma resumida aqui no ambiente global, nas expectativas futuras, né? Tanto do petróleo, quanto da mineração, quanto do empreendedorismo. Acho que seria um tema bacana para a gente tocar. Interessante. Começando aqui a falar do meu setor, né? Setor de petróleo, digamos assim, especificamente, né? Hoje em dia, né, a Petrobras está abrindo novas frentes de exploração. Ainda tem um grande questão do pré-sal para produzir, então a gente precisa de muita demanda lá para fazer a produção. Teve novos concursos recentemente, já teve concurso, por exemplo, do pessoal de geologia, de um concurso até antigo. O pessoal viu essa frente nova de necessidade, que contratou novas pessoas. Hoje a gente tem aqui a margem equatorial, aqui no Nordeste, ali, Bacia Potiguar, até a Foz do Amazonas também. É uma oportunidade nova exploratória, é uma região ali de águas rasas até profundas que não tem muito poço perfurado, né? A gente fala sempre no ramo de petróleo, só vai saber se tem petróleo ou não quando perfurar. Tudo dado em direto até você furar e ver se tem petróleo ou não. Hoje até que já na margem aqui do nosso estado já foi encontrado acumulações, só que ainda são acumulações subcomerciais, né? São acumulações que ainda não vale a pena explorar, mas tem petróleo lá, né? Que são, às vezes, o pessoal fura um poço ali e fala, poxa, deu óleo, mas é bem pouquinho. E aí, às vezes, o pessoal fala, poxa, já não consegui explorar. Mas o geólogo ali, o geocientista, fica feliz, porque sabe, pô, se tem óleo aí, eu sei que aquela cadeia do sistema petrolífero, da geração, da migração do petróleo, de uma trapa ali para assegurar que o petróleo num tempo perfeito ele está ocorrendo. Então é só eu tentar acertar ali na veia onde está a acumulação. Então esse é o cenário, digamos assim, da margem equatorial em relação à Petrobras, né, que vai precisar de uma frente nova aí de exploração e provavelmente espera que sejam encontradas novas reservas que vão precisar de muita gente para explorar. E em paralelo em relação à Petrobras, que às vezes o pessoal se fecha, acha que petróleo é Petrobras, mas não. Hoje a gente, até eu trabalhando lá no Rio de Janeiro, você vê que de um tempo para cá a exploração de petróleo brasileira já tomou outra cara. Hoje já tem muitas outras empresas menores que antes correspondiam a um percentual muito pequeno de produção nacional, hoje já começaram a adquirir áreas da Petrobras, já começaram a explorar novas áreas, a ter necessidade de novos quadros de pessoas. Então, isso é bem interessante, vocês não se fecharem em relação à Petrobras com petróleo, e aí já fazendo um paralelo em relação a uma oportunidade para o pessoal novo, cara, você tem que ser bom em inglês, isso é o básico. Acho que também isso é uma questão de outras áreas, assim, pessoal que trabalha a geologia, às vezes a gente não é tão incitado isso durante a graduação, às vezes tem ali algum artigo ou outro em inglês, mas hoje, às vezes, se você quiser fazer um diferencial lá na frente, o inglês, por exemplo, hoje, para você ser contratado numa empresa dessa, você tem que ter inglês. Até hoje, dentro da Petrobras, por exemplo, se você quiser ser melhor ali dentro da Petrobras, tem uma oportunidade de estar discutindo com parceiros, isso é o que acontece. Eu já tive que fazer apresentações para parceiros em inglês, tudo isso é uma questão que quem está começando já seria para pensar, para não esperar ter necessidade daqui. Quando eu me formei, tem oportunidade para inglês. Aí você bota ali aquele inglês intermediário que não passa nenhuma entrevista, né? Então isso é uma oportunidade aí para o pessoal que está começando. Show de bola, Gilberto. Tá lembrando aqui, na minha época, quando terminava o curso, as competências que o cara tinha que ter boas era... Você tem que ter um curso de datilografia, tem que ter feito o inglês, na época era o Esquibel, hoje é Senac, né? Um dos grandes de idiomas, mas estar preparado para o mercado de trabalho, quando você termina a faculdade, você não está. Você vai ser formado lá. O que o mercado quer? Eu quero que você faça tal coisa. Use tal aplicativo. Hoje as empresas de software já são mais visionárias, elas fornecem licenças para a universidade para que os alunos treinem naquele software, e aquele software é o software que o cara, quando for contratado, eu sei mexer no software A, eu sei mexer no software B. Então, aquele software acaba sendo um investimento que as empresas fazem para que o profissional já saia um pouco mais preparado, ou pelo menos treinado com alguma competência
por exemplo, em software. Idiomas é fundamental, imagina, eu trabalho para uma empresa, a nossa empresa é nacional, né, a MG Elite, mas ela é braço de uma empresa canadense, a Lithium Ionic, o board todo em inglês, né, o pessoal do Canadá tudo só fala inglês, então assim, reunião com o pessoal é tudo em inglês, se você não entender inglês, está fora, se o cara te perguntar um negócio em inglês, tu não responder, está fora. Então assim, é um desafio, né, é uma competência que você acaba aprendendo ao longo do tempo e faz parte, para você até mostrar, né, um pouco do que você conhece ou um pouco dos projetos. Assim, os desafios são muitos, mas as oportunidades são inúmeras. As que vão aparecer e as que você cria, né? Então, assim, focar na questão E os valores, né? Assim, competência, conhecimento é fundamental, mas comportamento hoje está sendo muito mais decisivo, né? Assim, você ter competência, habilidades, né? E atitude, né? Você contrata pessoas, né? O pessoal chama aí de chá. Conhecimento, habilidades e atitude. É o que você contrata. Mas você só demite pessoas por atitude. Não vi ninguém demitir alguém na minha carreira porque o cara sabe demais. Ou seja, se numa mesa de empresa onde você é gestor, você é o cara que sabe mais, se preocupa. Tem que ter alguém que sabe mais do que você. Porque você não tem toda a informação, né? Isso não é frase minha, é do Steve Jobs, né? Então, assim, procura pessoas que conheçam, que queiram aprender e que possam saber mais do que você. Ou seja, eu trabalhei com pessoas que hoje sabem mais do que eu. Assim, eu sabia fazer o que eu fazia quando eu fazia. Hoje eu não faço mais, eu tenho uma equipe para fazer. Então, aquele cara sabe mais do que eu. Mas eu tenho os conceitos, eu sei fazer. Então, eu consigo tocar projetos, né, com pessoas e me mesclar. Ou seja, o cara mais antigo com o cara mais novo é uma fórmula que funciona muito bem, né? Assim, as pessoas novas têm sangue no olho, brilho no olho, vontade de fazer, mas às vezes não tem um conhecimento. E uma pessoa para fazer essa tutoria e dar ajuda, essa mentoria, né, que é coach, né, da vida, é fundamental. Então, ter essa oportunidade faz com que você cresça na sua carreira. E hoje, às vezes, me preocupa, os meninos recém-formados já quer ser gerente, né? Tipo, quer ser gerente já. Cara, se você imaginar que caminho você tem que trilhar para ter uma oportunidade de ser um gestor, né? Ou seja, eu tive minha primeira oportunidade de ser gestor em 2007, ou seja, já tinha 10 anos atuando no mercado quando fui convidado para ir para a MMX como gerente de planejamento e geologia. E por conta de confiança, a pessoa que me chamou confiava no meu trabalho. E era um desafio, era o gerente mais novo. Todo mundo ganhava mais do que eu, muito mais do que eu, né? Então, você veja, as oportunidades às vezes surgem e a gente, né, tem que estar preparado para ela. E o momento, às vezes, não é o melhor. Eu terminei o curso técnico na crise. Em 2008, quando eu comecei a empreender, ou seja, virar um prestador de serviço, foi em plena crise, mas veja, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Porque eu trabalhava CLT para uma empresa que estava finalizando um processo e estava prestando serviço para uma júnior. Então, assim, pra você ter uma ideia, naquela época, ainda já era real, né? O que eu ganhava naquela época é muito mais do que eu ganho hoje. Imagina o que eu vejo, a gente ria, pô, quanto é que ganha o presidente da República? O cara fala tanto, pô, ganha mais do que o presidente da República. Mas não adianta nada isso, você não está fazendo um trabalho que é legal. Mas tem retorno financeiro? Tem retorno financeiro. Tem oportunidade para você virar empreendedor e fazer coisa? Tem. Por exemplo, com aquela brincadeira de direito minerário, eu comprei um apartamento, fazendo negociação diária naquela época que era favorável fazer isso. Então, vai do momento que você termina, da condição que você criou para a sua formação, e isso são etapas que você tem que passar. É igual a história do Amir Klink aqui. Você tem que viajar, você tem que trilhar esse caminho. Hoje, é bem mais fácil falar do que quando terminava o curso. Pô, e aí? Ninguém sabia. E agora, né? Não tá claro, né? Não está claro. Mas essas histórias só funcionam com o tempo. Então, assim, o tempo é o senhor de tudo, né? Assim, nada como o tempo para você fazer esse tipo de reflexão. E o tempo te permite encontrar pessoas e reencontrar. Aí entra a questão do comportamento, ou seja, de relacionamento. Você encontrou a pessoa, pô, eu fico feliz de estar hoje aqui, veio o Davidson, empresário de sucesso aí no setor, o Vinícius da mesma forma, trabalhando na Petrobras e tendo outras atividades, né? E eu, né, consegui ficar. Não fiquei milionário não, mas consigo pagar minhas contas todo mês e dá para ir em casa e voltar de vez em quando. Né? A conversinha é essa, a conversinha é essa. E aí você comentou mais em relação a essas questões de habilidades das pessoas, né? Eu acho que se fosse para dar um conselho assim para quem também está terminando, tenha foco no que você vai fazer, né? Foco. O merchandising, eu posso fazer. Eu acho muito legal, que é uma palavra muito forte, assim, que eu acho que para tudo ela carrega muito impacto. Tanto para tudo que você for fazer, tenha foco, tanto na sua carreira, na graduação. Os pontos que eu destaquei aqui também. Participe de atividades complementares também.
Se você vai abrir, às vezes, portas ali, e às vezes eu vejo um currículo de alguém, já fiz também seleção, que você vê um currículo e o cara só fez a graduação ali, não tem mais nada ali para complementar, às vezes tem inglês, às vezes não tem um curso ali que o cara fez, e às vezes o básico, o curso da datilografia que você comentou lá atrás, hoje às vezes você pega o pessoal que vai trabalhar, e o cara não sabe mexer direito no PowerPoint, não sabe mexer com Excel, e eu já peguei isso dentro até da Petrobras, dentro da minha carreira, eu me destaquei um pouco ali, bem nesse começo, que eu era o cara mais novo, mas conseguia, saber tudo de Excel e PowerPoint, o básico você pegava um cara antigo, doido para ensinar alguém, pegar um cara novo ali para ensinar tudo que precisa, não saber fazer uma apresentação direito, não saber organizar os dados numa planilha, e às vezes falta um pouco essa questão, tanto de aprender coisas novas, quanto também se abrir para outras oportunidades, né? Empresa júnior, por exemplo, acho que o Gilberto teve uma interação ali na época de o Marcos, o professor Marcos também foi bem importante, o Deison já teve interação com o pessoal lá também, às vezes centro acadêmico, você vai abrangindo mais seu leque de pessoas que você tem contato, vai enchendo o teu currículo, então você só tem a ganhar com essa questão. E depois aproveite a universidade, né? Qualquer coisa boa também, cara, é para todo mundo aproveitar a Universidade de Geologia. E nunca deixar de buscar conhecimento, de aprender, né? A todo momento você se desafia, né? E a tecnologia hoje evolui muito rápido, ou seja, a velocidade de informação hoje é muito grande, de construção de informação hoje com inteligência artificial, né? Ou seja, inteligência artificial aplicada às geociências. Olha o negócio que está surgindo por conta de uma tecnologia que há pouco tempo não existia, ou seja, smartphone. Meu moleque vai fazer 17 anos, quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone, 2007, a moda era BlackBerry, digitando como se fosse uma máquina de datilografia. O cara disse, não, tu vai mexer com o dedo, digita com o dedo. Então, assim, são coisas, evolução do conhecimento aplicado, né, gerando soluções disruptivas, né, que é a palavra, né, interessante do momento, e por inovação, ou seja, coisas que surgem, mas na base de todas elas, conhecimento. Né? Ou seja, não deixar de aprender. E eu, né, busco ler algumas coisas, ver muita coisa. Às vezes eu uso exemplos de filosofia, do Clóvis de Barros Filho, lá do Mário Sérgio Cortella. O que tem a ver filosofia com geologia? Comportamento, meu caro. Comportamento. Ou seja, capricho com as coisas, né? Felicidade. A vida é uma sequência de momentos inéditos, uma sucessão deles inéditos. Ou seja, antes da gente entrar aqui na sala, a gente estava trocando ideia, batendo um papo, você... Como é que ia funcionar esse bate-papo? Ninguém sabia. É uma coisa que, depois que a gente sair daqui, o que é que vai acontecer? Não sabe, é uma sequência de momentos inéditos. As decisões que a gente vai tomar, se eu vou para um canto, se eu vou para o outro, o Clóvis Barro fala isso, né? Se eu decidir casar, eu vou sofrer as dores do casado. Então era melhor ser solteiro? Não. Se você decidir ser solteiro, você vai sentir as dores do solteiro. Então, dor vai ter sempre em todo lugar, né? Você saber suportar, você saber enfrentar esses desafios. Processo, sim, claro. Eu trabalhei em empresas excelentes e teve empresa que não foi tão boa, mas não vou sofrer por isso, né? Eu consigo construir essa trajetória ao longo desse tempo, vivenciando as oportunidades, buscando fazer o meu melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condição melhor para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella. Então, assim, esse tipo de coisa vem de filosofia, não tem nada a ver. Mas quando você vê o resultado lá no campo, numa apresentação, numa visita técnica, nas sessões, no capricho com que a gente apresenta as situações para os visitantes, por exemplo, os caras ficam assim, pô, os caras têm um negócio desse aqui no Brasil? Tem. Ou seja, o tanto de... A empresa júnior, ela tem capital em bolsa, então ela tem muita visita de grandes investidores que quer ver o resultado do projeto. Quando o cara vê lá, pô, a gente fez 100 mil metros de sondagem em 2 anos. Cara, rapaz, 100 mil metros de sondagem em 2 anos, 60 milhões de toneladas em 2 projetos, 2 futuras minas de minério de lítio para abastecer. Chegou lá em Recife essa semana, foi a semana passada, o navio da BYD para fazer propaganda lá, com 2.000 e tantos veículos, carros elétricos. É muito maior do que é muito possibilidade de produção. Isso, né? Então assim, daqui a pouco eu tô com vontade de ter um carro híbrido. Não vou começar com um elétrico lá, mas um híbrido já é melhorar um pouquinho. Se o chefe estiver vendo aí, chefe, precisa comprar um carro híbrido, mas assim, tem muita oportunidade, e coisas novas que vão surgir. Ou seja, eu não sei se a profissão que o meu filho vai, e o teu que é mais novo, os seus filhos, que profissão ele vai saber, porque a profissão que ele vai... Pode mudar, pode a nem profissão ter que ele vai ainda, trabalhar pode não ter nem surgido, nem sido verdade. criada. Então, assim, é um mar de oportunidade. Mas eu falo, a geologia ela é fascinante, a geologia é um campo do conhecimento, né, apaixonante, né? Quem faz, quem gosta, sabe o que eu estou falando, vai entender. E você poder tirar resultado e ser feliz fazendo isso, pô, né?
É da mesma forma, acredito que um médico, um engenheiro ou pessoas de outras áreas que são apaixonados pelo que fazem, tiram o melhor resultado disso porque gostam do que fazem. Não é fardo nenhum acordar para ir. É o sofrimento poder estar longe de casa de vez em quando, né? Mas, pô, você poder acordar de manhã sabendo que você vai fazer, pode ter um retorno lá na frente. E o resultado daquilo é uma aplicação do conhecimento que você teve, transformando, no nosso caso, recurso mineral em riqueza, pô, é fantástico. Fantástico. Só trazer um pouquinho aqui de oportunidades também para o estado, antes de a gente encerrar, né? Para quem está assistindo. Tem 2 minas grandes aí para começar aqui no estado, né? A Áurea de Ouro, lá em Campo Redondo, Coagem Novos, ali naquela região. E a Fomento, minério de ferro, em Tangará. Então, 2 empresas grandes que vão surgir, que vão também chamar a atenção de outras empresas de pesquisa para o estado. Além disso, a gente tem um mercado de rocha ornamental muito bacana lá na região ali de Parelhas, para Paraíba. A gente tem Columbita Tantalita. A gente tem o setor industrial de areia, pissarro, granito, brita. Então, tem oportunidades aqui dentro do estado também, onde dá para atuar, além do que foi mostrado aí perfeitamente na área do petróleo, na área de mineração. Eu queria encerrar, assim, extremamente feliz com o resultado que a gente obteve aqui. Foi um bate-papo muito bacana, sem cortes, fluido, fluido, muito bacana. Espero ter trazido muita coisa bacana para o pessoal aí que assistiu, de ideias, de abrir mesmo a mente, de pensar na geologia de outras formas, né? Não numa forma só engessada, mas de uma forma que pode passear aí por diversos setores. E as considerações finais, igual o horário político. Vinícius. Não, acho que as considerações são vocês realmente, o pessoal que tá vendo agora e tudo, sabe que às vezes a dor vai fazer parte do processo. A gente tá falando aqui de coisas boas, tudo, a gente, digamos assim, que de certa forma tivemos sucesso, mas depois se você vê o sucesso da pessoa, você não vê ali tudo que ela passou, né? A gente não ficaria aqui falando... Ou ainda passa, né? Ou ainda passa do dia a dia, né? Nada é perfeito, né? Num programa que a gente vai conseguir passar tudo. Mas acho que faz parte do processo de enriquecimento, você correndo atrás com foco mais uma vez, você vai conseguir aí ter sucesso. Aí também queria só deixar à disposição aí, quem quiser, meu Instagram é Vini Carbone B, quem quiser, por exemplo, seguir lá, e às vezes o cara vem falando mestrado, doutorado, pô, tô na dúvida aqui, tudo que eu puder me ajudar. Mas também esse espírito que o Gilberto colocou na gente lá atrás de tentar retribuir, né? Eu acho que eu não consigo tanto retribuir com o Gilberto, que já me passou tanta coisa, mas eu vou retribuir ele passando para outras pessoas. Isso. Então, estou à disposição aí, quem precisar de tudo, de algum auxílio e tudo. Alguma discussão pode ser coisa detalhada ali, ou uma pergunta besta. Estou pensando em fazer isso, estou pensando em ir para essa área e tal, não sei o que você acha, tudo. Estou à disposição aí, gente. Obrigado e obrigado novamente pelo convite. Muito obrigado, Vinícius. Pois é, cara, passou rápido, né? Mais de hora. Mais de hora, né? Então, vamos lá que tem... Eu queria aproveitar aqui a oportunidade de deixar para você um presente, um livrozinho. Olha aí, show de bola. Checklist, ele é de um médico, né? Mas é algo super interessante, né? Leva para a vida isso aqui, tá aqui aproveitar a nossa... Levanta ali para fazer o merchandising. Isso. Aí. Checklist. Esse livro eu já vi muita recomendação. Muito bom. Ele é da capa vermelha, eu comprei esse da capa azul, né? Muito bom, né? Fala que experiências interessantes. E uma outra situação engraçada, eu tenho esse livrinho aqui, deixa eu tentar ver aquele nome. Pedra para Pedra, que é mineralogia para crianças, né? Então, assim, não é meu livro, mas esses dias estava com uma criança lá, uma menininha do nosso condomínio, que dentro da disciplina dela lá, estava fazendo uma pesquisa, ela estava olhando isso aqui. Então, de repente, uma futura geóloga, né, nasce aí com interesse por geologia por conta de acesso a um tipo de informação. E, assim, falar para as pessoas que acredita no sonho, se vocês entrarem em geologia, não é fácil, né, finalizar o curso, né, é muito mais dor do que mas vale muito a pena, né, assim, é uma trajetória que hoje eu fico muito orgulhoso, né, assim, nem todo mundo me conhece, mas vou usar aqui a palavra do Vinícius, eu fico mais no LinkedIn lá, Gilberto Silva, geólogo, e tento interagir na medida do possível, respondo as questões, agora eu estou, né, em face de uma situação de selecionar mais de 300 currículos que apareceram lá e ser respeitoso com eles, porque tem pessoas, né, que precisam de uma primeira oportunidade, tem pessoas que já estão no mercado, mas que, né, querem talvez mudar de emprego e poder trabalhar, né, para a gente. Me deixou muito feliz esse volume de pessoas que se candidataram às vagas que a gente colocou lá, mostra um pouco do que é o potencial dessa área, e fico feliz por vocês terem,
né, iniciado esse caminho aqui de poder, né, contribuir com o conhecimento geológico, né, da geociência, esse bate-papo, para esclarecer as pessoas, né, sobre diversos assuntos, né? Hoje a gente está tratando, né, desse específico sobre petróleo, mineração, a indústria mineral, prestação de serviço, mas que existe oportunidade no setor para várias áreas, né? Então, assim, não desista, é uma ciência, né, fascinante e gera muita oportunidade, assim, vai viajar muito, mas vai ficar muito tempo fora de casa, tem hora que você dá uma coisa que você tem, hoje mesmo eu vou ter que fazer minha mala para viajar, então assim, eu deixo para a última hora para fazer a mala, porque a vontade de ficar é grande, mas eu já tenho um macete de, a minha mala é rápido de fazer, mas, né, agradeço aí a oportunidade, num outro momento aí, tem muitos anos de Outras histórias para contar no tema aí, fico feliz e desejo sucesso aí para todo mundo. Obrigado. Gente, mais uma vez agradecendo a Vinícius e a Gilberto pela disponibilidade de tempo, pela experiência que passaram aqui, conhecimento. Mais uma vez, muito feliz pelo resultado, espero que vocês tenham gostado. E espero vocês nos próximos episódios aí, fazer igual os caras fazem. Segue o canal, clica no link, compartilha aí pra galera. Joinha. Muito obrigado.